hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Você já ouviu falar em mapa mental? E que tal resumir um livro inteiro em apenas uma página? Imagine só a facilidade que isso ia proporcionar na hora da revisão. Seria fantástico, não é? E se você pudesse fazer a sua apresentação e memorizar assim que terminasse a criação dela? Melhor ainda, né? É isso mesmo, com os mapas mentais você pode resumir uma grande quantidade de conteúdo em apenas uma página, tornando muito mais fácil rever todo o conteúdo depois. Os mapas mentais, eles são utilizados em diversas áreas, sendo especialmente poderosos para quem quer memorizar. Mesmo que você já saiba o que é um mapa mental, assista essa aula até o final. Ela tem dicas super valiosas que provavelmente você ainda não conhece sobre como montar as suas próximas apresentações e memorizá-las. Inclusive, eu vou passar algumas indicações dos melhores softwares sobre esse assunto. O que é mapa mental, então? É uma espécie de gráfico elaborado em forma de aranha que tem por objetivo organizar de uma forma visual o nosso pensamento. Consiste em uma ideia, a palavra-chave, a palavra central, a partir da qual irradiam as outras ideias, que são as secundárias, que por sua vez elas vão se propagando em todas as outras direções. Cada uma dessas ideias secundárias podem gerar novas ramificações e assim sucessivamente, resultando uma estrutura radial. Nós temos vários benefícios. Os mapas mentais, eles utilizam todas as nossas habilidades do córtex e ativam o nosso cérebro em todos os níveis, fazendo com que ele fique mais alerta, mais cheio de recursos para a gente relembrar. Além disso, os mapas mentais, eles são atrativos e estimulam o nosso cérebro a querer revê-los, aumentando a probabilidade de revisões espontâneas. Mas quem criou? Foi Tony Buzan. Os mapas mentais, eles foram criados por esse inglês na década de 70, com o objetivo de facilitar a nossa memorização e o nosso aprendizado. Ele desenvolveu os mapas mentais porque ele precisava de uma técnica eficiente para aprender uma grande quantidade de conteúdo durante os seus estudos na universidade. Então, o Buzan ficou surpreso com a revolução que a sua descoberta pôde provocar na aprendizagem e passou a escrever diversos livros sobre mapas mentais. Para quem gosta de livros, no final dessa aula eu vou postar alguns livros já traduzidos para o português. Bom, como fazer mapa mental então? Você pode fazer um mapa mental em apenas 3 passos. Primeiro de tudo, você cria uma ideia central que a gente vai chamar de pai ou mãe. Ela é o ponto inicial do seu mapa mental e representa o primeiro tópico, aquele que você vai explorar. Você pode fazer através de uma imagem ou escrever uma palavra-chave, como ideia central, em uma folha de papel em branco, ou um quadro limpo, ou um editor de mapa digital vazio. Lembre-se, para fins de memorização, as imagens sempre são melhores que as palavras, ou palavras também que representem algumas imagens. Você pode escrever essas palavras ou desenhar essa imagem no centro da folha, tá? Ou em uma tela, preferencialmente no modo paisagem, né? Porque daí a folha de lado vai ficar maior. O segundo passo é nós criarmos ramos que adicione ideias ou palavras-chave secundárias, que nós chamamos de filha. Esse segundo passo é ligar as novas ideias por meio de ramos àquela ideia central. Tony Buzan afirma que você deve preferir ramos curvados e retos, pois eles são mais estimulantes. Assim, a ideia central, a ideia pai, vai se conectar por meio de ramos às suas ideias filhas. As ideias filhas, elas devem ser escritas em tamanho um pouco menor do que a ideia central. No passo 3, você pode ramificar o seu mapa.
Partindo de cada uma dessas ideias filhas, você pode adicionar novas ideias, elas seriam chamadas de ideias netas, ou inclusive novas palavras-chave, e assim sucessivamente. O próximo passo, então, é adicionar também, por meio de ramos, novas ideias, que derivariam novas ideias secundárias, e sucessivamente. E desse modo, seguir um ramificado, adicionando novas ideias, tudo em apenas uma página. Quais são os usos mais comuns dos mapas mentais? O mapa mental é uma excelente ferramenta para resumir uma grande quantidade de conteúdo. Você pode resumir um livro inteiro em apenas uma página, se você quiser. Você deve fazer o seu mapa mental enquanto você está lendo ou logo após o término de um capítulo. E aí você vai fazendo por partes. Ao criar o mapa, você vai identificar as ideias-chave do texto e reorganizá-lo do seu modo. Cada capítulo pode gerar um ramo. Isso é um aprendizado ativo e muito poderoso. Sem mencionar que você pode facilitar bastante a sua revisão posterior. As anotações também, os mapas mentais, eles são ótimos para fazer anotações. Enquanto você assiste a uma aula, eles aumentam o seu nível de atenção e de interação com a aula. E, obviamente, eles facilitam muito para rever a matéria de uma forma rápida. Pesquisas científicas, elas comprovam que anotações não lineares, como os mapas mentais, eles são de longe mais eficientes que as lineares, como os textos, por exemplo. Além de levar mais tempo para escrever cerca de 80% de um texto, pode ser omitido, por exemplo, sem perda significativa de um conteúdo. Em um mapa mental, você vai se concentrar somente no que é essencial. O mapa mental também serve para memorização e eles podem ajudá-lo a memorizar todos os tipos de informações e dados, desde um vocabulário de uma segunda língua até conceitos complexos da física ou da química. Além disso, você pode associá-los às técnicas mnemônicas, tornando-os ainda mais poderosos. Tem um livro que chama The Mind Map Book, do Tony Buzan. Ele explica por que os mapas mentais eles são tão bons para memorização. Vale a pena ler. Também para revisão, se você resumir um livro inteiro, um mapa mental vai trazer você a ideia de rever. Você pode imaginar, em poucas horas você fazer revisões de vários livros, você conseguir resumir toneladas de conteúdos em apenas alguns minutos? Isso é simplesmente fantástico, você não acha? Pode acreditar que sim. As revisões vão se tornar mais fáceis, mais rápidas, divertidas e mais eficientes. Eu garanto que você vai preferir ler um mapa a reler um livro inteiro ou mesmo o resumo em forma de texto. Bom, ele também serve para trabalhos científicos. Se você precisa fazer um TCC, um artigo científico, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, os mapas mentais, eles podem ser muito úteis para você. Em todos esses trabalhos científicos, você precisa coletar e organizar um grande número de fontes e informações importantes que você vai selecionando durante as leituras. E os mapas mentais vão ajudá-lo a organizar todas essas informações e dados de forma que vai ficar muito mais fácil na hora de escrever e fazer as devidas citações. Nos mapas digitais, você pode inclusive adicionar algumas notas, anexos, imagens e links que completam o conteúdo, formando assim um enorme banco de dados de conhecimento. O brainstorming é uma técnica para estimular a criatividade. Traduzindo ao pé da letra, significa tempestade cerebral. E é muito usada no meio empresarial, por exemplo, para gerar ideias de um novo produto ou aperfeiçoar o produto existente. Mas ela serve também para a criação de uma apresentação, quando nós estamos partindo do zero. O mapa mental do brainstorm consiste em escrever todas as ideias que vêm à mente,
sobre um determinado assunto, sem fazer qualquer tipo de julgamento, mesmo que pareçam absurdas a quem olha de fora. Mas a ausência do nosso julgamento imediato, ele deixa o cérebro livre para criar mais ideias. Depois, em um segundo momento, as ideias ruins são descartadas e as boas aproveitadas. No brainstorming, ele também pode ser usado para fins educacionais. Imagine que você está fazendo um concurso e se depara com um tema da redação. Você pode fazer um brainstorm do tema com anotações das ideias. E aí, assim, vai ficar mais fácil desenvolver o seu texto depois, assim como nas nossas apresentações. Bom, tem muitos outros usos, como você pode ver, os mapas mentais, eles podem ser usados em qualquer área. Você pode elaborar um mapa mental, por exemplo, para organizar a sua lista de compras, as tarefas do seu dia, a sua próxima viagem, uma dieta, um novo empreendimento, enfim, para qualquer coisa. As possibilidades são ilimitadas. Eles estão sendo cada vez mais utilizados por altos executivos em questões como planejamento estratégico, geração de ideias, processos decisórios, solução de problemas e até colaboração e etc. Mas a mais importante para nós, comunicadores, vem agora, que são as apresentações. Você pode pegar um texto e transformá-lo em um mapa mental e memorizar esse mapa durante a apresentação. Esse mapa que está na sua cabeça, ele pode servir de guia para a sua fala. E aí os seus ouvintes vão te achar um gênio. Além do mapa, como eu já mencionei, você pode usar também algumas técnicas mnemônicas, que são técnicas de associação, para reforçar ainda mais a sua memorização. Se preferir, você pode compartilhar o seu mapa com os seus ouvintes, colocando em um slide, por exemplo. Você pode também esconder as ramificações e ir mostrando à medida que você avança na sua apresentação. Além disso, as palavras-chave ou imagens vão servir de apoio para a sua memória. Ao mostrar os desdobramentos aos poucos, você consegue prender a atenção da sua plateia e, ao final, ela vai compreender como todos esses elementos estão conectados. Vamos, então, a uma explicação para a criação de uma apresentação. Por exemplo, nós temos o tema. E logo depois, para escolher o tema, nós precisamos saber sobre o início, sobre a preparação, mensagem e conclusão. Mas as nossas dúvidas começam. Por onde eu devo começar? Pelo início, pela preparação ou pela mensagem? No caso do nosso exercício de hoje, nós já temos uma tarefa a cumprir. Podemos escolher entre um dos 3 temas e temos que executar uma tarefa com humor e uma frase feita. Então, nós vamos partir de onde? Nesse meu trabalho, que eu vou demonstrar para vocês, eu parti de um humor. Eu decidi que eu queria um tema, que era segurança, é a preocupação de todos nós. E fui atrás de uma pequena história que me trouxesse humor. No caso, eu encontrei uma história que era sobre trabalho ou prazer. E ela era uma história engraçada, eu achei interessante e fui atrás de uma frase feita. Escolha um trabalho que você ame e você nunca terá que trabalhar. Na verdade, quando eu escolhi esse tema e eu linkei a segurança, eu descobri que eu estava falando de um outro tipo de segurança, que não era a segurança no trabalho, que não era a segurança em casa, que não era a segurança com cuidados pessoais, mas era a nossa segurança financeira, segurança de vida, segurança de necessidades básicas. Então, foi daí que eu decidi fazer o meu início, mostrando o caminho que eu levei para o meu pensamento. Então, eu comecei a minha apresentação da seguinte forma. Criei uma ideia que talvez fuja do natural.
E aí eu coloquei aqui. Coloquei a minha história e alguns passos da minha história para que eu relembrasse essa história, como vocês podem ver, e daqui a pouco eu vou contar e nós vamos seguindo cada ponto delas. Na minha mensagem, eu coloquei algumas frases que me lembrasse daquilo que eu gostaria de falar e na minha conclusão, aquilo que eu também gostaria de relembrar para falar. Aqui você encontra um quadro ainda cheio de informações, mas que eu já posso fazer na minha apresentação. Por exemplo, oi, como vai? Tudo bem? Eu criei uma ideia que talvez fuja do natural quando as pessoas pensam em segurança. Mas eu trouxe uma história que vai mostrar exatamente sobre aquilo que eu quero falar. Eu quero falar sobre trabalho e prazer. E conta a história que tinha um presidente da empresa que estava muito preocupado sobre o que era trabalho e o que era lazer. Quando ele começou a questionar-se sobre o que era trabalho e prazer, ele se pegou pensando no seguinte: eu já estou casado há 15 anos e eu não sei exatamente se fazer amor com a minha mulher é trabalho ou prazer. E aí ele decidiu então chamar o vice-presidente e perguntar ao vice-presidente se ele sabia exatamente o que era trabalho e prazer quando ele fazia amor com a esposa dele. E o vice-presidente então estava um pouquinho mais ocupado, pensou um pouco, não sabia responder e disse: pode deixar, vou chamar o diretor-geral e ele talvez possa me responder. Chamou o diretor-geral e perguntou: por favor, você pode me explicar se o presidente, quando faz amor com a mulher dele, é trabalho ou prazer? E aí o diretor-geral disse: eu não consigo responder essa pergunta, mas pode deixar que eu vou delegar ao diretor jurídico e ele talvez possa me responder. E aí, perguntando ao diretor jurídico, e ele também não soube responder, ele falou: deixa, eu vou perguntar ao advogado sênior. E questionou: quando o presidente faz amor com a mulher dele, é trabalho ou prazer? O advogado sênior, sem saber o que fazer, com alguns detalhes para resolver, pediu ao advogado júnior que então respondesse essa pergunta. O advogado júnior também não soube responder e foi ao seu estagiário. Chegou lá, o estagiário estava todo compenetrado, fazendo todos os trabalhos e ainda trabalhos por fazer, e o advogado júnior então disse: por favor, você sabia me responder se o presidente, quando faz amor com a mulher dele, é trabalho ou prazer? E aí o estagiário respondeu rapidamente, sem parar de trabalhar, disse: é lazer. E aí o advogado júnior disse: nossa, mas como você respondeu assim tão rápido? Você nem parou o seu trabalho para responder sobre isso? Como você sabe a resposta? Você é tão seguro para isso? E aí o estagiário virou então para o advogado júnior e disse: porque se fosse trabalho, era eu que ia fazer. Muito bem. O que é trabalho e o que é lazer? E o que é segurança? O que é trabalho e o que é emprego? Esta é a minha questão com vocês. Durante a primeira fase da nossa vida profissional, nós realmente estamos procurando um emprego que traga dinheiro, um emprego que nos traga segurança, né? Porque um emprego, ele realmente nos traz dinheiro, e o trabalho a gente faz por amor. Mas apesar dessa constatação de que muitas pessoas, né, trabalham por dinheiro, né, muitas pessoas também reclamam. Mas depois de anos você encontra essas pessoas e elas estão fazendo a mesma coisa. E infelizmente, algumas empresas, elas também adoram esse tipo de pessoas sem ambição, do tipo de pessoa que reclama, né? Mas é um bom soldado. Bom, o que eu quero trazer para vocês é que, em vez de procurar um emprego, a gente deveria sempre procurar um sentido na vida, algo pelo qual valha a pena investir a maior parte do nosso precioso tempo. Então, escolha um trabalho que você ame e você nunca terá de trabalhar. Ficou claro, então, como é que você pode trabalhar o seu mapa mental? Depois de mexer nesse mapa mental a primeira vez,
Você então pode continuar trabalhando essas ideias e fazendo com que essas palavras fiquem cada vez menores e cada vez mais significativas para o seu cérebro. Dessa forma, você consegue relembrar cada passo, né, e fazer a sua apresentação com muito mais facilidade. Os livros de Tony Buzan que eu tenho para vocês são Mapas Mentais e a Sua Elaboração, Os Mapas Mentais, Métodos Criativos e Use Sua Mente. Como desenvolver o poder do seu cérebro. Esses livros, eles são bastante interessantes e para quem gosta de livro, tá aí uma boa pedida. E qual o melhor software? Qual o melhor software de mapa mental que a gente pode usar? Existem diversos softwares e sites de mapas mentais. E para facilitar a sua vida, eu fiz uma seleção daqueles que eu considero os melhores, com base na minha experiência. Além desses que eu vou citar aqui, existem vários que você pode experimentar ou fazer o seu próprio mapa em uma folha de papel. Então tá aqui o Xmind, o MindMeister e o eMind Map. Depois abaixo você faz o download e nós temos lá os nomes para você procurar na internet. Mas qual escolher? Bom, se você quer um software gratuito para usar mapas mentais nos estudos ou para suas apresentações, baixe o Xmind e manda brasa. Ele é suficiente para te ajudar a organizar os mapas e revisá-los depois. Agora, se você quer uma versão para o seu desktop um pouco mais completa, então você vai de Xmind Pro ou eMind Map Home e Student. Ambos custam na base de $100. Esses preços, não sei, já faz um tempo, então a gente precisa rever. Mas se você faz questão que os mapas estejam na nuvem para guardar e não se importa em pagar um pouco mais por isso, então você pode comprar a licença do MindMeister ou do eMind Mapper para cloud. No primeiro você compra só a licença cloud, já que tudo vai ficar na web. No segundo você tem que comprar o software e mais o cloud. Tudo depende das necessidades e do quanto, né, você está disposto a pagar. Se você quer uma versão mais completa, então você compra o eMind Map na versão Ultimate, mas aí já é bem salgado, $235. O Ultimate Plus é só para quem faz questão realmente dos bônus, que são os livros e os DVDs. Tudo bem? Muito bem. Abaixo aqui você vai ter o download da nossa aula de hoje sobre o mapa mental e como eu utilizei para relembrar essa aula para você. Baixe e pegue os links para fazer então a sua pesquisa na internet ou use uma folha de papel simplesmente para você colocar as suas ideias. E vamos lá, procure fazer isso da próxima vez, que eu tenho certeza que você vai arrasar nas suas apresentações com a sua memorização.